Eu fui morar nas ruas com 5 anos de idade, por conta de uma situação econômica da minha família, da minha mãe no caso. Depois que minha avó faleceu, eu acho que eu tinha uns 3 anos quando ela aconteceu, meus tios pediram para minha mãe se retirar da casa que ela morava com eles. E ela, sem ter para onde ir, conheceu uma pessoa que vendia bebida no centro do Rio, ali na Praça Sans Pena, e ele era um morador de rua, e me levou para morar com ela. Então foi com 5 anos de idade que a gente foi para as ruas da Tijuca, ali na Praça Sans Pena. Não tinha outro jeito. Chegou uma época, antes de eu ir para a rua, eu deixei ela com uma moça. Aí eu fui para a rua. A moça ficou com ela uns tempos, mas aí não aguentou ficar com ela, entendeu? Aí foi onde eu estava na rua com um rapaz que trabalhava vendendo bebida de final de semana. Ele vendia bebida e dia de semana barraca de doce. Aí foi na época que a mulher foi e entregou ela. Falou que não ia ficar mais com ela, que não tinha como, que não sei o que. Eu falei, não tem jeito, vou ficar com a minha filha aqui na rua. E fiquei com ela na rua. Quando a gente chega na rua, foi estranho, primeiro, morar debaixo, né, de uma marquise e estar com uma pessoa que eu não conhecia, né, que até então eu não tinha um exemplo de pai. E ali ele seria o meu pai, no caso, o meu padrasto. Todas essas marquises aqui foram casas para mim. Todas elas eu forrei o papelão, colocava um cobertor, quando tinha o cobertor, quando era cedido, doado, e fazia da marquise a minha casa. Nas ruas a gente aprende a sobreviver encarando todos os dias os desafios que vêm. Precisei aprender a pedir para comer, né? Precisei aprender a falar daquilo que eu estava sentindo, a correr dos perigos de muitas violências, violências físicas, violências verbais e abusos, né? De muitos abusos. Então passei por diversos momentos em que eu precisei correr de pessoas que tentavam se aproveitar da minha inocência com 5 anos de idade. E ali eu também, em alguns momentos, era invisível, porque uma criança e uma família em situação de rua acaba ficando invisível mesmo diante da sociedade. Então, em alguns momentos, eu estava ali sentada pedindo, mas não era vista. Ou era vista como uma pessoa que está à margem, não uma pessoa que fazia parte daquela sociedade, assim. Eu estou, próximo ao metrô, onde eu passei por uma situação muito complicada quando eu tinha 5 anos, porque foi no momento em que eu estava debaixo da marquise aqui do metrô, esperando a chuva passar. Não tinha outro abrigo, então o único abrigo era aquele ali. E o segurança pediu para que a gente retirasse de uma forma muito violenta. E aí ele pegou o carrinho, que nós guardávamos as nossas coisas, né? Os poucos pertences que nós tínhamos naquela época, e jogou na chuva. Então ele simplesmente virou o nosso carrinho com os brinquedos, com a nossa coberta, os cobertores, né, ali na chuva. E a gente foi recolhendo. Eu lembro da cena da minha mãe, com o carrinho virado, a minha mãe pegando, né, recolhendo o material do chão que a gente tinha, as coisas que a gente tinha, e eu ajudando ela a pegar tudo que tinha ali, toda a nossa vida estava naquele carrinho. Tinha momentos em que a gente estava deitado debaixo de uma marquise e alguém jogava, por exemplo, criolina, porque não podia, porque no outro dia abria a loja e ia ficar mau cheiro, né? A gente era visto realmente como algo que precisava ser retirado daquele espaço. Então, por diversas vezes, inclusive jogaram, por exemplo, uma bolsa de fezes de um apartamento, em um momento que nós estávamos deitados, prontas para dormir, minha mãe, eu e meus irmãos. E esses foram os momentos que eu precisei, infelizmente, vivenciar nas ruas. Eu esperava também a solidariedade de outras pessoas, mas poucos chegavam, né? Encontrei essa solidariedade em alguns momentos, pessoas que doavam, né, o seu tempo, levavam cobertores, sopa num dia frio como hoje.
mas também encontrei a crueldade de algumas pessoas. E aqui era um espaço onde eu tomava meu banho, né? Na realidade, era mais um lazer do que um banho. Nessa água, como você pode ver, tinha, né, na época tinha peixes. E aqui era um espaço de entretenimento, digamos assim. Porque o banho a gente tomava quando podia, quando dava. Eu fui para um abrigo com 9 ou 10 anos, mais ou menos. Foi um período em que nós fomos, né, minha família. Minha mãe já tinha mais 2 filhos, que eram pequenos. Um bebê de 1 ano e pouco, mais ou menos, e uma bebê de colo, de meses. E nós estávamos pedindo na Praça Sans Pena e veio uma Kombi e um ônibus da Guarda Municipal e fez o recolhimento. E nós fomos para o Conselho Tutelar. Obviamente, lá a conselheira falou para minha mãe, né, do que estava acontecendo, né, de fato, que é colocando os filhos em situação de exploração do trabalho infantil. Mas ali naquele momento ela perdeu a nossa guarda temporária, né? E eu lembro até da cena que foi minha mãe com o bebê no colo, um outro segurando a perna dela e eu dentro da Kombi e o guarda puxando, né, os meus irmãos do colo dela, retirando a força ali, minha mãe chorando muito. E eu achei que ali nunca mais eu ia ver minha mãe, naquele momento. Nós ficamos em um abrigo temporário, de uma noite para outra. E daquele momento ali em diante, nós fomos separados. E na primeira semana que eu passei sem minha mãe, eu achei que ali eu nunca mais a veria, não veria meus irmãos, que seria a minha vida naquele espaço. Mas com uma semana depois, minha mãe foi me visitar. Ela apareceu lá na porta, assim, e eu chorei, né? A gente se abraçou. Ela disse que não deixaria de me visitar. E para ela era muito difícil aquele processo, né? Corri atrás e não tinha nem passagem para poder visitar um em cada abrigo. Aí foi que me ajudaram com passagem. Aí eu visitava ela, visitava os outros. Porque se eu não visitasse, eu sentia aquele abandono, né? Eu, como mãe, já estava com eles na rua. Aí tiraram de mim, já levaram para o abrigo. Aí eu abandono lá no abrigo, ele ia dar abandono de capaz, né? Que ele ia dar mais motivo para eles tirar eles de mim. Aí eu fazia de tudo para não deixar de visitar eles. E aí fiquei 1 ano ali naquele espaço, mais ou menos, até ela recuperar a nossa guarda. Voltamos para a rua, porque a necessidade falava mais alto, né? Não gostaria que tinha acontecido aquilo. É uma coisa difícil de falar, né? Que se eu pudesse voltar no tempo, né? Eu não tinha perspectiva. Eu comecei a conhecer uma vida diferente através de uma oportunidade. Na Rua das Flores, que é uma rua na Praça Sans Pena, que tem realmente muitas flores, e no final dessa rua tem uma banca de jornal. Eu estou na Rua das Flores, na banca de jornal, da qual eu tive o primeiro contato, digamos assim, com a leitura, com os gibis, foi através da oportunidade que um jornaleiro que trabalhava nessa banca me emprestava os gibizinhos e eu ficava aqui na lateral, sentada, desfolhando, né? Então aqui nós estamos na Rua das Flores, o início dessa oportunidade. Diferente de tudo aquilo que eu estava acostumada, porque ele me emprestava os gibis e eu ficava escondidinha aqui, eu ficava horas, sabe? Ali imersa naquele momento de leitura, de imaginação. Ali eu podia imaginar, ali eu pude sair desses momentos de conflito, de medo, de incerteza que eram as ruas e podia mergulhar no universo do imaginário, do lúdico, dos gibis, né? Então aqui foi o momento em que eu consegui conhecer algo que era diferente daquilo que eu estava acostumada.
O Cessa Rua Fosse Minha é um projeto que sempre trabalhou na abordagem de circo social com crianças em situação de vulnerabilidade. E naquele período, eu em situação de vulnerabilidade, na rua, vivenciando, né, os momentos em que eu estava pedindo esmola, encontrei essa equipe de abordagem fazendo esse trabalho numa praça e com as artes circenses, né, utilizando a arte circense como uma ferramenta, né, de sensibilização, de estímulo para que outras crianças pudessem chegar ali. O projeto Cessa Rua Fosse Minha, ela começa na década de 90, né, para poder ocupar essas crianças que estão em situação de rua, né, e ela surge através de um movimento social, né, e depois, ao longo do tempo, a gente consegue ganhar a sede e vai ganhando os espaços, a lonas e tudo mais, e a gente traz essa criança e esse adolescente que viviam em situação de rua para poder ocupar de forma artística, tirar desse momento da rua, trazer outras possibilidades. O nosso público é um público bem amplo, a gente atende crianças de 7 a 11 anos e a nossa outra faixa etária, né, que é de 12 a 29 anos, né, então é um público bem amplo, né, da parte do público infantil até o público da juventude. Através dessa caminhada junto com esses educadores, com esses profissionais, eu fui acreditando em mim, porque alguém primeiro acreditou em mim. Então eu queria viver aquele momento, eu queria estar junto com eles. Todas as vezes que eu pensava em desistir, que eu achava que esse não era o meu espaço, que eu não ia aprender não desenvolver nenhuma habilidade ali, vamos continuar, você pode transformar a realidade da sua família. Com 19 anos, o circo me dá a oportunidade de trabalhar como auxiliar de educador social. Então, assim, para mim, ver ela hoje aqui como profissional, para mim, assim, é muito inspirador. E eu acho que não só para mim, né, para as crianças também, né, porque quando a gente mostra a Aniele, já é muito inspirador, né, e quando a gente fala, a Aniele é do Circo Baixada, a Aniele é nossa, né, ela saiu do Cessa Rua, né, pra gente é assim, é uma coisa incrível pra gente ver aonde ela chegou e aonde ela vai chegar. Assim que eu fui contratada, eu falei, mãe, a partir de hoje, ninguém mais vai pra rua. A senhora não vai mais pra rua, meus irmãos não vão mais pra rua, né, pra pedir. Falei, mãe, eu vou pagar o aluguel, eu vou fazer a compra, né, eu vou fazer a compra do mês. Eu lembro do primeiro salário que eu recebi, foi um dinheiro digno, né, foi um dinheiro que veio através do meu trabalho. E aí a gente foi no mercado e a gente encheu 2 carrinhos, assim. Minha mãe com medo de não passar a compra, porque até então a gente nunca tinha feito isso. Então aquele foi um momento muito importante para mim. Deus trabalhou na nossa vida, na vida dela, graças a Deus. Tá aí, ela é meu porto seguro. Fez por mim no passado e faz por mim até hoje. Agradeço muito a Deus. Até os irmãos dela, quando ela pode ajudar, ela ajuda. Os irmãos dela, ela ajuda muito eles. Eu quero que os meus filhos, eles cresçam sabendo que eles têm uma mãe que ama muito eles, que faz de tudo para que eles tenham uma infância maravilhosa. Que eles tenham alimento, mas que eles tenham afeto, que eles tenham muito carinho. Então eu quero que os meus filhos, eles entendam que eles não vão ter a infância que eu tive. Eu não permito que eles tenham a infância que eu tive. Então, assim, eu agradeço muito a Deus essa oportunidade que Ele me deu de poder fazer para os meus filhos aquilo que eu, de repente, não tive, né? De repente, não. De poder fazer para os meus filhos aquilo que eu não tive, né? Quando criança. Se eu encontrasse a Aniele de alguns anos atrás, eu diria para ela, olha, você vai conseguir, sabe? Você vai conseguir. Acredita, agarre as oportunidades que te aparecerem, porque essa história vai ser transformada. Tenha calma, tá doendo, mas vai passar. E você vai superar tudo isso. Você vai ter uma família linda, filhos incríveis,
E você vai ajudar outras crianças a saírem dessa situação que você está vivendo, né? Você vai ajudar outras crianças a ressignificarem a sua história também.